Bom, agora indo para colecistopatias, que eu tenho quase certeza que eu estava falando errado no outro vídeo. Eu acho que eu estava falando colégios, sei lá como eu estava falando. Enfim, vamos para as colecistopatias. Primeiramente, é muito importante que a gente entenda a formação da litíase, que é a pedra na vesícula, pedra nas vias biliares, que vai ser aí a causa dos grandes problemas que nós vamos ter na vesícula biliar. A formação, eu até coloquei aqui uns termozinhos que diferenciam. A colecistolitíase é quando a litíase está na vesícula biliar, somente na vesícula biliar. E a colelitíase é quando a litíase está em qualquer das vias biliares, os ductos e tudo mais. Enfim, só essa diferençazinha. Mas o que é que acontece na formação da litíase? Eu tenho um excesso de colesterol na minha bile. Esse excesso de colesterol, por conta hábitos de vida, alimentação, enfim, ele não vai conseguir ser diluído pelos sais biliares e os fosfolipídios presentes ali na composição. Se ele não vai conseguir ser diluído, eu vou ter uma supersaturação desse colesterol, ou seja, uma quantidade a mais de colesterol. É como quando eu faço um café, um leite, e coloco açúcar demais. E aí eu misturo. Quando eu vou tomar, eu vejo ali aquele açuquinha no fundo. Então, aquele açúcar ali não foi diluído. Então, é como se o colesterol fosse aquilo ali, sabe? Tem a mais, não consegue, os componentes não conseguem diluir, e aí ele precipita para o fundo. É exatamente isso que acontece. Esse excesso de colesterol, ele vai precipitar. Precipitar significa que ele vai, decantar e ir ali para o fundo em forma de cristais. Adorei essa associação que eu fiz com o açúcar, pensei agora. Em forma de cristais. Aí ele vai se acumular e virar ali a pedrinha. Existem diversos fatores de risco que fazem com que isso aconteça. Uma alimentação com excesso de gordura, uma vesícula, uma hipomobilidade na minha vesícula biliar. Então, assim, além desse excesso de colesterol, essa precipitação, ela acontece porque essa minha vesícula, ela não movimenta. Então, ela não movimenta para fazer com que, pelo menos, esses cristais que estão ali decantando, dê ali uma movimentada para não ser tão rápida assim, essa precipitação. Então, pode ser isso também. Deixa eu ver, se formando as pedras. Obesidade, jejum prolongado, uso de estrogênio, gravidez também aumentam o risco da existência das litíases. Ter uma litíase, ter pedra na vesícula, me torna uma pessoa sintomática, doente? Não, exatamente. 70 a 80% das pessoas que têm pedra na vesícula são assintomáticas. O BO, o babado, é quando essa pedra na vesícula ela vai obstruir alguma dessas vias. E é aí que a gente entra nas patologias. A maioral, a grandíssima, minha família. Vocês têm noção? A minha família inteira não tem vesícula. Todas colecistite. Vocês têm noção? Eu tô só esperando a minha hora chegar. Porque é uma cultura familiar minha. Minha mãe não tem, minhas tias não tem, minhas primas não tem. Tô só esperando a minha vez chegar. Agora eu vou me cuidar para não ser desse fator de risco. Ó, fator de risco. A colecistite é a complicação mais frequente da colelitíase. É a segunda maior causa do abdômen agudo inflamatório, tá? 90% é litiásica, ou seja, causada pela bonitinha da pedra na vesícula, e 10% a litiásica. É uma maior incidência em mulheres, tanto é que as mulheres todas da minha família tiraram a vesícula. Causas: obesidade, multiparidade, dislipidemia, gravidez. A forma litiásica é mais comum em homens, idosos e diabéticos. Em gestantes, é a segunda causa de abdômen agudo não obstétrico. Como eu falei na aula de apendicite, a primeira é a apendicite. E em idosos, é a principal causa de indicação de cirurgia de emergência, tá bom? Agora vamos entender a fisiologia. Tô lá com as minhas litíases na vesícula.
acontece o quê? Uma obstrução do ducto cístico. É importante a gente saber na colecistite onde foi que foi obstruído, porque na colangite vai obstruir outro lugar, tá? Então, na colecistite, eu vou obstruir o ducto cístico. Colecistite, cístico, colecistite, cístico, tá? Nessa obstrução, como qualquer outra obstrução que a gente já estudou, eu vou causar a distensão desse órgão, que vai entrar em conjunto com a ação irritante dessa bonitinha aqui, da lisolecitina, que ela é formada a partir da ação da fosfolipase 2, que está presente ali na mucosa da vesícula, que ela vai reagir com a lecitina presente na bile, formar a lisolecitina, que é uma enzima, né? Que é uma enzima irritante, ela é irritativa. Então, eu já tenho uma distensão. Tendo uma distensão, eu vou ter o quê? Um acúmulo de bile ali, que vai estar acumulando. Já vou ter prejuízo na minha mucosa e ainda tem a lisolecitina para terminar de lascar tudo. Tive a obstrução, lembra? Obstrução, distensão, eu já vou comprimir vasos, vou ter isquemia. A isquemia leva o quê? A necrose, porque eu não vou ter o suporte sanguíneo para alimentar ali esse órgão. Necrose pode levar à perfuração, porque eu vou ter a destruição ali da parede, apodreceu, né? Então eu vou ter a destruição ali das paredes. Essa perfuração pode levar a um abscesso, que pode ser bloqueado, então ele pode ficar ali contido na região perivesicular, ou eu posso evoluir para uma peritonite, que já vai invadir a cavidade abdominal. Qual é o quadro clínico? O quadro clínico é muito importante, porque geralmente as questões vêm pra gente com um caso clínico, pra gente identificar o que o paciente tem. Então, o quadro clínico, eu posso ter um histórico de cólica biliar anterior, relacionada à ingestão de gordura. Então, o paciente, quando ingesta muita gordura, ele já tem ali uma dor aqui no hipocôndrio direito, enfim, no epigastro. Depois eu vou contar o caso. Na colecistite, eu vou ter uma dor constante e intensa no hipocôndrio direito. Mais ou menos 4 ou 6 horas com essa dor contínua e intensa. E ela pode irradiar para o meu ombro direito, que é o sinal de Kerr. É uma dor irradiada para o ombro direito, porque significa que irritou o diafragma direito. Não confundir com o sinal de Kerr no esquerdo, que já é em relação ao baço, tá? Sintomas associados: febre, náuseas, vômitos, anorexia, icterícia leve. Só que 10% ali vai ter icterícia leve. Mas, gente, uma coisa muito indicativa de colecistite é o sinal de Murphy. O sinal de Murphy positivo é muito indicativo de colecistite. Então, o que é que o sinal de Murphy? A gente lembra que o paciente vai fazer uma inspiração. Quando ele inspirar, eu vou palpar ali esse fígado, eu vou meio que enfiar aqui a minha mão. Essa vesícula vai ser palpável, logicamente que o paciente vai sentir uma dor do caramba nesse ponto cístico, tá? Então, a vesícula inflamada vai tocar o peritônio parietal, gerando uma contração muscular involuntária. Então, a interrupção da respiração por hipersensibilidade à palpação do hipocôndrio direito, que evidencia o quadro de colecistite. Padrão, sim, do paciente com colecistite: mulher, 40 anos, gordinha, alimentação péssima, chega com uma dor constante, intensa no hipocôndrio direito, ali no epigastro, essa dor vai para o ombro direito, tá com náusea, tá com vômito, tá sem fome, tá febril, tá com febre, icterícia leve, e aí o sinal de Murphy tá positivo, tá? Mas posso chegar a dizer: tem colecistite? Não. Porque nos critérios de Tóquio, eu trago muito conhecimento aqui, né? Os critérios de Tóquio são diretrizes internacionais amplamente utilizadas para classificar a gravidade das colecistopatias. Nos critérios de Tóquio, eu preciso, além dos sinais locais de inflamação, como o sinal de Murphy, uma massa no quadrante superior direito, dor, sensibilidade,
Os sinais sistêmicos, como febre, PCR elevado, contagem elevada de leucócitos, eu preciso do exame de imagem. Muito importante, doutora Renata Paiva, do Estratégia Médica, cirurgiã, ela falou, não se faz diagnóstico de colecistite sem exame de imagem, tá? Então, eu preciso do exame de imagem. E aí eu vou ter, para o diagnóstico, esses critérios e os resultados de exame de imagem, que é achados característicos de colecistite aguda, tá? O diagnóstico suspeito, eu tenho o item A e um item B, mas o definitivo eu preciso de um item A, um desses sinais aqui, o item B, que são o laboratório, e o item C, que é o exame de imagem. O exame de imagem, cadê? O tratamento aqui depende do grau. Cadê? Eu coloquei aqui embaixo o exame de imagem. O primeiro exame de imagem a ser solicitado vai ser a ultrassonografia. Fácil acesso, não tem radiação, não é invasivo e eu vejo ali na hora. O que é que eu vou ver nessa vesícula? Eu vou ver primeiramente o espessamento da parede dessa vesícula. Ó, ela vai ter acima de 4 milímetros. Eu vi no Você Radiologista que era acima de 3 milímetros. Então, ó, parede muito, muito, muito espessada. Afe Maria, essa daqui tá toda acabada. Parece que o cálculo... Tô não achando o cálculo. Porque o cálculo tá das sombras. Cálculo impactável imóvel no infundíbulo. Aumento da vesícula biliar. Líquido perivesicular. Então, eu vou ver ali uma inflamação e volta. E um sinal de Murphy na ultrassonografia. Que é tipo assim, quando eu tô lá, né? Aqui no rebordo costal do paciente. Quando eu dou uma apertadinha aqui no meu transdutor, o paciente vai referir dor, né? E aqui, ó. As pedrinhas que elas vão fazer essa sombra acústica. Aqui tá melhor, ó. Parede espessada, presença do cálculo que forma sombra, ó. Aqui, presença do cálculo, ó. A vesícula tá aumentada, o comprimento normal é até 10 centímetros, ela tá aqui com 17 centímetros. Diâmetro também aumentado, o normal é 4, e aqui ela tá com 6,5, ó. O cálculo também, bem aqui, ó. Ixi, Maria, toda lascada. E aqui, uma parede espessada. Vi esses sinais na ultrassonografia. Tenho aqui esses demais critérios. Vou partir. Fecho o diagnóstico de colecistite e vou partir para o tratamento. O tratamento vai depender do grau dessa colecistite, também classificado no Tóquio, tá? Então, vou deixar aqui as classificações de gravidade, porque vocês sabem que eu não gosto de ficar só lendo. Mas o tratamento, ele tá bem resumidinho aqui. Uma colecistite aguda não complicada, eu vou fazer um antibiótico de profilaxia, tá? Se eu tiver um baixo risco cirúrgico, esse ASA aqui é classificação de risco cirúrgico, tá? Acho que isso nem cabe pra gente ver isso agora. Mas, enfim, é o baixo risco cirúrgico, eu vou fazer uma colecistomia precoce, que é até 72 horas do início dos sintomas. Se eu tenho um alto risco cirúrgico, então eu vou fazer uma antibiótico terapia e programar a colecistectomia. E se eu tiver uma colecistite aguda complicada, então eu vou fazer uma antibiótico terapia, vou fazer uma colecistostomia, que é uma drenagem desse abscesso, dessa infecção, né, que já saiu aqui daquela vesícula, e estabilizar antes de operar. Achei muito interessante, porque a doutora falou que paciente que tá, tipo, super mal, você não vai levar logo pra mesa de cirurgia pra operar. Eu achei que levava, mas não vai levar logo pra operar, não. Tem que estabilizar esse paciente, fazer o tratamento, porque senão ele morre na mesa de cirurgia. Tratamento. E aqui eu trouxe um pouco da colecistite alitiásica. O paciente com a colecistite alitiásica, ou seja, que não está com uma pedra, né, na vesícula, mas ele está com a vesícula inflamada, ele geralmente é um paciente grave de UTI. Então, pacientes criticamente graves, mais comum no sexo masculino, idosos e diabéticos. Principais fatores de risco: idade avançada, doenças graves, trauma, grandes queimados, uso prolongado de nutrição parental total, hipertensão, diabetes, imunossupressão.
tem um maior risco de complicação. Então, geralmente, o paciente com a colecistite, a litiásica, ele tá muito grave. E o tratamento semelhante à colecistite litiásica, né? Com a drenagem percutânea da vesícula biliar e sem a necessidade da colecistectomia após a resolução do quadro infeccioso, até porque eu não tenho litíase, né? E aqui eu trouxe só mesmo, por curiosidade, porque eu não acredito que a gente falou sobre isso na tutoria, mas a colecistite aguda em gestantes é mais comum na gestação, os cálculos biliares são mais comuns. Ele também é causado porque há uma diminuição da mobilidade da vesícula biliar, então há uma precipitação maior do colesterol, também o estrogênio, que aumenta na gravidez. A segunda causa do abdômen agudo não obstétrico na gestante, o diagnóstico vem pela ultrassonografia ou pela ressonância magnética, tá? E aqui eu acho que eu trouxe o tratamento, mas só de curiosidade. Agora, na colangite, aqui eu já vou ter uma infecção das vias biliares. Então, da colecistite, eu tenho uma infecção da vesícula biliar. Aqui na colangite eu já vou ter uma infecção das vias biliares no geral. Então, ela tende a ser uma condição mais grave do que a colecistite, porque envolve toda a via. Então, ela ocorre a partir da obstrução da via biliar principal, fazendo com que essa bile fique parada. Quando ela está parada, bactérias do duodeno, elas vão passar pela papila duodenal e infectar essa bile estagnada, causando uma infecção bacteriana, tá? Essa obstrução é causada, pela sua maioria, por uma coledecolitíase secundária, ou seja, o cálculo migrou da vesícula biliar, passou pelo ducto cístico, lembra que na colecistite ela entupiu o ducto cístico. Aqui ela vai passar pelo ducto cístico e vai obstruir a papila duodenal, que ela é um pouquinho mais fechada, tá? Obstruir o fluxo, aumenta a pressão da via biliar, aumenta ali, causa ali infecção bacteriana ascendente assim nessa árvore biliar. Essa infecção tende a ser polimicrobiana, então eu tenho que usar um antibiótico de amplo espectro para tratar. A maioria das causas é por uma coledecolitíase, tá? Mas também existem aí neoplasias que podem fazer com que haja essa obstrução. Quadro clínico muito importante que a gente memorize isso, porque tem a tríade de Charcot, então paciente com dor abdominal, icterícia, febre, mas se ele tiver muito mal, ele vai evoluir para o pêntade de Reynolds, que é a dor abdominal, hipotensão, alteração do estado mental, confusão, icterícia e febre. Então, são dois quadros clínicos pra gente memorizar bastante. Então, falou de hipotensão, alteração mental, eu vou lembrar logo do pêntade de Reynolds, eu vou lembrar logo de colangite. Diagnóstico vai ser muito parecido, ou vou dizer até a mesma coisa da colecistite. História clínica, exame físico, laboratório e também o exame de imagem. Ele vai me confirmar o diagnóstico e nesse exame de imagem eu vou ver a dilatação da via biliar. Também tem os diretrizes de Tóquio aqui para colangite aguda. Então, o item A, o item B e o item C, ó. Febre acima de 38, calafrios, os dados laboratoriais, ó. Anormal de leucócitos, PCR elevado, colestase, ó, icterícia, função hepática normal. E na imagem eu vou ter uma dilatação biliar, evidência de cálculo, estenose. E aí o diagnóstico suspeito, o item A, o item B ou C, B ou C. E o definitivo, o item A, o item B e o item C. Aqui, ó. Aqui é o dilatação da via biliar, ducto biliar. Eu sei lá que parte é essa. Eu só sei que tá dilatada aqui, eu tô vendo a pedra aqui. Tomografia computadorizada, ela não é o primeiro exame de escolha, mas ela ajuda também a ver complicações. Do tipo, como não alta complicação é a colecistite. Não, abafa. Eu ia falar da complicação da colecistite, mas isso aí fica na aula de imagem. E um exame padrão ouro é a colangiorressonância, né? Que pode delinear claramente o ducto biliar.
ter uma maior precisão diagnóstica na identificação da causa. Dá para fazer sempre? Não, né, gente? Mas a ultrassonografia ela é muito mais rápida e acessível, né? Também tem essa aqui, que é a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. E o tratamento, geralmente, como é um paciente que chega muito grave, então eu vou fazer medidas de suporte, como hidratação, analgesia, estabilização. Vou fazer uma antibiótico terapia, que é com antibióticos de amplo espectro, porque é uma flora ali polimicrobiana. E posso fazer essas drenagens aqui da via biliar, tá? Eu achei interessante essa aqui, porque essa aqui você coloca um endoscópio que vai tirar ali o cálculo, mas nem sempre ela dá certo, então tende a fazer essas outras medidas. Gente, esse é o que eu tenho para trazer a respeito das colecistopatias. E é isso.